Fala galera, sejam bem-vindos a esse mini curso, né, esse treinamento de introdução a Big Data e Data Science. Hoje a gente vai fazer aqui a aula número um desse treinamento, no total de 12 aulas, e vai ter mais ou menos cada aula aí por volta de 30 minutos. Bom, eu estou bem feliz em falar sobre esse treinamento com vocês. Eu estou regravando essa aula porque a gente teve um problema na transmissão do ao vivo, tivemos alguns contratempos. Então essa aula está sendo regravada depois do término do curso. Então, é, assim, para vocês vai ser diferente, né? Para quem está assistindo agora não vai ter diferença na, no conteúdo. Vai ser a mesma apresentação que eu estou utilizando agora foi utilizada quando eu fiz essa aula ao vivo. Enfim, vamos lá. Antes de mais nada, né, muito obrigado de vocês estarem aqui participando. Espero que vocês gostem do treinamento. Esse treinamento foi montado com muito carinho e é um conteúdo que tá com bastante hype aí, né? Tem bastante gente falando sobre esse assunto. Espero que ele seja um pouco esclarecedor para vocês com relação a isso que a gente está passando, tá ok? Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Diego Nogara, eu sou MVP da Microsoft em Data Platform desde 2008. Era uma tecnologia, antigamente a gente chamava essa categoria de MVP como MVPs em SQL Server. Agora essa categoria foi mudada, né? Teve uma taxonomia nova para o programa MVP e teve um reenquadramento de nomenclatura das audiências, né? Das tecnologias e dos produtos que eram comentados em cada uma dessas audiências antigas. Então agora quem era dessa época de SQL Server passou a ser MVP em Data Platform. Bom, eu também sou Regional Mentor do PES. Aliás, eu fui Regional Mentor do PES nos anos de 2014 e 2015. Eu fui Board Advisor do PES nos anos de 2015 até 2016, né, passando aí, tendo esse cargo, né, essa titulação dentro do Board do PES, é, até o dia 1º de junho de 2016. E eu continuo sendo um chapter leader do Codicano.net Esquerins aqui em São Paulo. É um grupo de usuários no qual a gente faz reuniões, a gente tenta divulgar conhecimento aí na área de SQL Server. Esse grupo, né, o Codificando.net SQL, especificamente coisas relacionadas à parte de BI e dados como um todo, né, da parte de tomada de decisão, tá ok? Eu também escrevo algumas coisas que eu publico ali no meu blog, no www.diegonogari.net. São coisas que eu acho pertinente, coisas que eu acho interessante falar sobre os assuntos para quem estiver acompanhando, né? Eu também escrevo algumas coisas em formato de livros e eu publico ali no livrosdonogari.com.br. Não somente livros de autoria 100% minha, mas também alguns que eu faço parte, escrevendo capítulo, escrevendo prefácio ou coisas nesse sentido. Também tem o site ali da empresa, né, da ngrSolutions.com.br, que é a minha empresa, e é onde eu atuo como cientista de dados, especialista em BI. E caso alguém queira dar uma olhada ali, tem alguns treinamentos que a gente entrega ali para a empresa, também a parte de consultoria que a gente trabalha nos clientes em problemas com relação a dados aqui no Brasil. E por fim, o link ali no datascienceinstitute.com.br, que é por onde vocês estão recebendo esse treinamento, né? Esse treinamento que a gente está fazendo aqui é uma oferta para divulgação, né, do conteúdo e também aqui do site. Então, caso vocês queiram ler algumas coisas a mais sobre a parte de Data Science, Big Data, Data Visualization, enfim, algumas outras coisas relacionadas a essa área que tá super na moda agora do pessoal falar, vocês podem entrar ali no datascienceinstitute.com.br e também acompanhar algum desses materiais em português, tá ok? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida desse material, podem enviar essa dúvida para esse endereço, né? No bit.ly barra 24 CNV E maiúsculo 8 e a gente vai tentar ali responder todas as perguntas por e-mail e as perguntas que forem mais pertinentes ou que forem mais relevantes para o conteúdo do curso, né, que é uma possibilidade de trazer um pouco mais de benefício para as pessoas que estão acompanhando, a gente vai ler lá ao vivo no dia 22, que é a última aula do curso, tá ok? Então, fique à vontade para enviar suas dúvidas para lá. Bom, quando a gente fala de Big Data, existe uma preocupação grande, né, de que o Big Data vá substituir o BI convencional. Isso daí é uma falácia, tá, pessoal? O Big Data não vai substituir o BI convencional. Eles não têm o mesmo objetivo.
o que vai acontecer é que o Big Data vai complementar, né, ele vai permitir um avanço pro BI que a gente não tinha antigamente, né? Então, hoje a gente consegue fazer aí processamento de dados estruturados e não estruturados, uma um processo em arquitetura MPN, né, do MPP, aliás, de Massive Parallel Processing, onde a gente consegue, por exemplo, trabalhar com uma quantidade muito grande de dados e fazer esses dados serem processados em paralelo em máquinas extremamente potentes para isso, né? Então é bacana a gente saber que isso não vai substituir. O BI ele não vai ser substituído pelo Big Data, mas sim que eles vão trabalhar junto. Inclusive tem projetos onde você faz o processamento do dado utilizando tecnologias de Big Data, pega esse dado e escreve dentro do BI convencional. Então você processa o que tem que processar dentro do ambiente distribuído que você tem e armazena no ambiente analítico do que você precisa processar, analisar depois, tá ok? Em comparação, quando a gente pensa, né, em volume de dados, especificamente em volume, a gente fala de BI, a gente está falando de algumas centenas de gigabytes, chegando até alguns terabytes de dados. Quando a gente fala de Big Data, a gente está falando aí de muitas centenas de gigabytes ou muitas centenas de terabytes, chegando até alguns petabytes de informação. Então é um volume bem absurdo, é um volume bem grande para a gente trabalhar, ok? Quando a gente olha, por exemplo, aqui os trends, né, do Google e acompanha as tendências, né, acompanha as buscas que são feitas no Google desde 2004, mais ou menos 2005 até agora, a gente vê que a questão do BI convencional, né, do Business Intelligence, ela vem diminuindo com uma frequência meio que padrão ano a ano, né? A gente tem essa queda bem acentuada. Quando a gente olha para a parte de Big Data, a gente vê que ali a partir de 2011 ela começa a crescer, crescer. Em 2013 ela passa as buscas dentro do Google passa o BI, né, em buscas dentro do Google ali em 2013. Esse intervalo 2011 até 2013 ali que aparece pra gente nesse intervalo aqui, deixa eu só aqui, que é, né, mais ou menos esse período aqui, onde aqui a gente começa o, a buscar coisas de Big Data, né? E aqui a gente tem aqui mais ou menos o primeiro trimestre ou o primeiro quarter de 2013. Esse período ele é um período que muitos players, né, muitos fornecedores de serviço, eles estão falando sobre esse assunto, né? Quando a gente olha para esse cara em Microsoft, aqui mais ou menos nesse período também, a gente tem o PAS Summit 2011, né? PAS Summit 2011, ele cortou já. Acontecendo, né? E no Keynote, o Dr. DeWitt fala sobre a questão do Hadoop. Então, não é especificamente aí que o Hadoop começou a crescer por causa do PAS Summit. Não é por isso, tá? Mas é importante saber que ali em 2011 a gente já estava ouvindo falar sobre esses assuntos e já estava tendo algumas coisas que a gente podia utilizar para estudar isso, né? E vindo de uma área onde a Microsoft tem investido bastante, que é a área de data platform deles, né? A área de banco de dados, que aí no caso entra SQL Server, Analysis Services, Integration, Reporting e por aí vai. E hoje, em 2016, como vocês podem ver na aula número 11 lá, que é onde eu vou falar sobre a integração do SQL Server 2016 com BI e Data Science. Vocês veem, por exemplo, o Polybase, o R, isso já vindo nativo dentro do SQL, né? Então acho que é importante ter essa visão. E um ponto interessante aqui também nos trends, né, quando a gente adiciona a questão do Data Science aqui, a gente vê que essa linha amarela que está na tela, a gente vê que agora em 2016 a busca por assuntos relacionados a Data Science ela passou finalmente a área do BI, tá? Eu
sou um profissional que trabalho com BI faz bastante tempo, mais ou menos ali 2007, 2008, eu migrei toda a minha expertise para esse lado de BI e tô focado nisso desde aquele período, né? Então, eu, eu tenho um carinho muito grande por isso. Isso trouxe muito benefício profissional para mim. E hoje eu vendo, né, que desde daquele keynote do PaaS Summit 2011, que eu comecei a ouvir falar sobre Hadoop, e eu comecei a ler, comecei a estudar, e depois de 2013 eu comecei a pegar algumas coisas relacionadas a Data Science, eu estou vendo que fazer essa mudança na minha carreira profissional, isso foi bem interessante para mim, né? Eu não tive nenhum tipo de problema com relação a isso ainda. Fico feliz que dá pra gente continuar trabalhando com essas coisas e vendo algumas coisas legais para se aplicar no mercado. Bom, é, por que a gente deve investir em 2009, né? Isso aqui é um gráfico do Gartner chamado Hype Cycle. E esse gráfico tem algumas questões interessantes para a gente analisar, né? A gente tem no primeiro momento aqui do gráfico, deixa eu pegar aqui. No primeiro momento do gráfico a gente tem uma ascensão muito grande da plataforma, né? De qualquer tecnologia, é o gatilho dela, é o disparo. Puf, todo mundo vai falar sobre esse assunto vai entrar em evidência, todo mundo vai lá. Aí eu tenho um período aqui que ela começa a entrar em declive, que é que é o padrão dela, né? Uma hora ela para de subir e começa a declinar para as pessoas poderem no momento ali estabilizar e ter uma real produtividade nesse momento. Este pedaço aqui é onde as tecnologias morrem, principalmente aqui nesse pedaço, que é onde a gente tem esse vale, né? Esse vale aqui, ela é na real o poço das lamentações, ou o lugar onde as tecnologias vão morrer ali dentro, né? Basicamente isso aqui. Não quer dizer que quem está aqui, ela morreu. Não. É o contrário, tá? Quem está aqui significa que... Deixa eu voltar para cá. Quem está nesse pedaço aqui significa que está no momento de uma prova, né, de uma aprovação muito grande com relação ao que está acontecendo no mercado. E quem passa por esses caras e começa a vir para cá, para esse resto do gráfico aqui, é um cara que já está mais estabilizado, já está começando a ter um benefício muito real com a tecnologia de fato do que ela está utilizando, né? E repare que em 2009 a gente não ouve falar, a gente não vê nada relacionado a Big Data ali nesse gráfico do Gartner. Já em 2014, ela está bem no limiar desse momento, né? Onde eu tenho aqui a separação, por exemplo, aqui, né? Dessa linha indo para essa outra linha aqui. Ficando bem justamente naquele pedaço onde a gente falou que é o momento da tecnologia. De ela morrer ou não. Eu não tenho o gráfico atualizado, mas eu acredito que a questão do Big Data já esteja para cá, mais ou menos, sei lá. Entre esse pedaço aqui e esse daqui. Tá? Eu acho que hoje Big Data está nesse hiato aqui, né? Nesse pedaço aqui do momento do Hype Cycle. Eu não tenho esse gráfico atualizado, infelizmente. Bom, alguns outros pontos, né, que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho. Em 2013, lá em Londres, foram feitas algumas pesquisas e foram levantados quais são os pontos que os cientistas de dados mais precisariam ter, né? Quais são os skills, quais são as habilidades que esses caras deveriam ter para arrumar um emprego, para trabalhar ali em Londres nessa época. Reparem o top 5 ali de coisa, né? Então, Big Data, Hadoop, o PhD, Computer Science e Apache Pig. Desses top 5, eu tenho duas coisas aqui que são extremamente acadêmicas, né, que é a ciência da computação e o PhD. Os outros três são Big Data. A plataforma, né, o conceito ou a tecnologia de Big Data, como que isso funciona por trás. A questão do Hadoop, que é a plataforma que nessa época era a plataforma mais robusta e mais atraente para se trabalhar, né? Depois a gente veio com o Spark, né? Que a gente nem está falando dele aqui ainda, mas aí a gente tem aqui a possibilidade de falar do Spark mais pra frente, a gente vai falar sobre ele quando a gente vai olhando algumas questões de ferramentas. Então, assim, o Hadoop nessa época era a menina dos olhos para se trabalhar com Big Data. E o Apache Pig, que é uma ferramenta que se acopla ao Hadoop
e a gente utiliza isso daí para fazer os scripts, fazer agendamento de cargas e scripts dentro do ambiente de Hadoop. E você também vai ter um pouco mais de detalhe quando a gente estiver falando sobre as ferramentas ali para trabalhar com Big Data, tá ok? Numa aula mais para frente aqui. Então olha só o top 5 de coisas que a gente tem para falar. É bem interessante, né? Porque a gente está vendo aqui, ó, Big Data, Hadoop, Pig, questões de data mining entram aqui, MapReduce, Python posso utilizar aqui, uso coisas de inteligência artificial, uso NoSQL, posso usar Scala, posso usar Machine Learning, posso usar R, posso usar coisas de Data Visualization, posso usar Hive, posso usar Lucene, posso usar... Tá. Esses outros que eu não sei se tem alguma coisa a ver com questão de Big Data. Mas olha só, olha o tanto de coisa aqui desses vários skills que a gente está olhando aqui. Olha o tanto que a gente tem aqui que dá para associar a questões aí de trabalhar com Big Data, né? Isso porque a gente está falando aqui de uma pesquisa de 2013. Se eu olhar agora a pesquisa de 2016 para esse mesmo propósito, a chance de a gente ter que melhorar muito isso aqui ainda é grande, né? Então faz sentido a gente olhar com um pouco mais de carinho aí nesses segmentos, tá ok? Outra coisa, se a gente comparar os dados aí de buscas dos hotkeys, né, ou dos empregos mais buscados, ou das habilidades mais buscadas nos empregos de 2015, comparando Brasil e Estados Unidos, isso dentro do LinkedIn, a gente vê que a questão de Big Data, a questão de Data Science, os pontos para a gente imaginar onde que eu vou trabalhar, né, quais são as habilidades necessárias, tem muita coisa a ver com isso de trabalhar com Big Data, conhecer a parte de Big Data, principalmente lá para o lado dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está focando um pouco mais num buzz que está aqui, que é a questão de Data Science, e aqui está todo mundo falando de Data Science, todo mundo fala sobre isso. Nossa, é a profissão do futuro, é a profissão que a gente vai ter agora em 2015, 2016, essa é a profissão, essa é a profissão. Então a gente está indo também olhando para esse cenário, né? Se a gente olhar aqui, a primeira coisa que a gente tem de trabalho aqui, né? De skills para 2015, essa pesquisa foi do ano passado, a parte de análise estatísticas e mineração de dados, né? A gente precisa, por exemplo, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, a questão de cloud computing lá, ela é mais buscada, ela é mais interessante para eles do que a parte de análise estatística e mineração de dados. A gente vai falar mais para frente, numa outra aula, como que funciona essa questão, ou por que a questão de cloud computing é tão importante. E isso faz sentido por causa da questão de escalabilidade, da questão de processamento. Mas a gente vai falar isso daí mais pra frente numa próxima aula. Então vale a pena também pensar nisso daí. O pessoal da IBM fez um estudo em 2012 que fala sobre os tipos de empresas e como que elas estão atuando hoje no mercado para colocar algumas coisas de Big Data para funcionar. Essa pesquisa de 2012 está um pouco já desatualizada, mas o cenário não mudou tanto assim, né? A gente continua tendo esses 4 grandes grupos aqui de empresas, né? Sendo empresas novatas, empresas executoras, empresas líderes e empresas inovadoras. Empresa novata, a gente tem os dados meio que desconectados, né, dos departamentos. Cada departamento tem seu dado específico ali e acaba que não conversa. Os relatórios são estáticos, né, então geralmente são aquelas planilhonas super cansativas de ler, não tem um dinamismo fácil na empresa para acontecer, para fazer uma leitura do dado. É meio amador, ou é uma empresa não tão estruturada, digamos assim. A parte do executor, a gente já tem os silos departamentais muito bem estruturados, e tem uma pequena automatização, acaba começando a surgir o BI departamental, né? O BI começando a funcionar em alguns cenários, tem uma governança mínima de algumas atividades para você fazer, você tem um controle que algumas outras áreas acabam ajudando a trabalhar, e você tem uma diretriz para você seguir em determinados momentos. Empresas líderes, aí já são informações corporativas, né? Já deve ter um RP por trás
ajudando a consolidar, ajudando a fazer a, a tomar a decisão um pouco mais assertiva em determinados momentos, olhando não para o departamento, mas sim para o bem da empresa nesse segmento, né? Tem indicadores de metadados com alguns KPIs, né? Alguns Key Performance Indicator que ela vai olhar isso daí de uma forma mais ampla. Já tem uma aplicação de tecnologias analíticas, né? Então já consegue ter uma exploração de dado visual é, muito mais apurada do que a gente tinha ali dentro das empresas executoras. E a questão do inovador, onde o cara já tem uma análise preditiva, né? Já consegue fazer uma predição de futuro. Não quer dizer que ele vai é, descobrir o futuro, vai prever o futuro, mas ele já consegue fazer uma predição que vai garantir com que ele consiga ter um norte a ser seguido, coisas nesse sentido, né? Ter uma forte cultura analítica, então ele já sabe o poder, sabe o peso que a gente tem quando a gente trabalha com questões aí de utilizar dados matemáticos, utilizar processos matemáticos e estatísticos para poder entregar um resultado melhor para nossa análise. Já pode começar a colocar Big Data para funcionar de alguma forma. E se a gente olha esses 4 grupos aí dentro das empresas, a gente tem esses 2 grandes silos, né? A parte de executor, que são aqueles caras das áreas departamentais, né? Dos sistemas departamentais funcionando, um início ali de um BI local para se tomar uma decisão um pouco mais assertiva, não só baseado em feeling. E também o segundo momento ali as empresas líderes que já começam a ter um RP, começam a olhar para uma estratégia um pouco mais apurada. O cara já não olha mais somente informação departamental, mas olha ela como informação mais corporativa, né? Uma informação um pouco mais ampla. Então, esses 2 cenários, eles fazem muito bem aqui para a gente, né? Bom, e falando em Big Data, a gente tem aqui os 3 pilares do Big Data, né? Que eu vejo como sendo os 3 principais pilares, porque a gente acaba vendo em algumas outras literaturas outras pessoas colocando a questão de vários outros Vs dentro do Big Data, mas eu vejo, isso é uma coisa particular minha e baseado nos estudos que eu tenho, que aí a gente tem o volume, a velocidade e a variedade do dado acontecendo de uma forma muito ampla, e esses 3 pilares seguem um caminho muito bom. Algumas outras pessoas acabam falando de veracidade, e só que, puta, pra mim não faz sentido, né? Quando as pessoas falam, Big Data é sobre volume, variedade, velocidade e veracidade. A veracidade não é uma métrica de magnitude, né? Não é alguma coisa mensurável. A veracidade, né? A informação ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira, ponto. Não adianta eu tentar não colocar uma informação verdadeira ali dentro, porque aquilo vira um problema, né? Se eu não tiver informação real, aquilo vira um problema. E acaba acontecendo o que é isso, né? Se eu não tenho uma informação veracidade, não tenho uma veracidade, não tenho uma informação real para analisar, acaba acontecendo justamente isso que a gente tem aqui, né? Do garbage in, garbage out. Cara, vai entrar porcaria, vai ser porcaria do processo, não tem segredo. Não tem como é, a gente alterar isso de alguma forma para que isso. Olha, eu vou colocar qualquer dado aqui e esse dado vai ser analisado perfeitamente. Não, não vai. E isso tem a ver com os desafios técnicos que nós temos, né? Então, dados sujos, isso é um problema muito grande para a gente. O outro ponto que dá bastante dor de cabeça para a gente é a questão de valores nulos. Isso está entre aspas aí, porque esse é um ponto engraçado. Quando a gente fala de valor nulo, na verdade o nulo é uma ausência de valor, né? Ele é um levantamento de eu não tenho um valor naquele campo. Não é um valor branco, não é um valor zero, não é um espaço, não é nada. Ele é uma ausência de valor. Então por isso que eu deixei aí como valores nulos, mas só para ilustrar, para a gente entender do que a gente está falando. Outra coisa que pra gente também pode gerar bastante problema é tipo de dado inadequado. Você quer fazer uma equação, às vezes, para fazer um cálculo apurado, um cálculo científico ali apurado, e o dado que você tem ele não permite que isso seja feito, né? Você não tem uma precisão num dado, ou você tem um arredondamento muito grande em determinados números para que menos casas decimais sejam usados e acaba ocupando menos espaço em disco, mas a sua precisão acaba não sendo tão apurada por essa questão de não ter a informação ali tão detalhada da forma que precisava, né? E, cara, você não pode prever o futuro, simples assim.
não tem como você falar assim, olha, eu tenho certeza que tal coisa vai acontecer em tal data. Não, você não tem. Você pode ter 99,99999% de chance daquilo acontecer. Só que aquele 0,00001% de chance daquilo não acontecer, isso tem que ser levado em consideração. Obviamente que a taxa de proporção é muito mais favorável daquilo que aconteça, né, baseado nesse número que a gente está falando, mas pode ser que não aconteça. E se ele não acontecer, o resultado, né, acabou caindo dentro daquele valorzinho lá de 0,0001 que a gente tinha, né? Então fica aí esse ponto pra gente. É, quando a gente pensa em trabalhar com Big Data, a gente está falando, né, dessa questão dos três Vs, né, volume, variedade e velocidade. Só que a gente também tem que pensar na questão do dado, como que o dado ele é armazenado, né? Então eu tenho alguns pontos aqui que a gente tem o dado estruturado e o dado não estruturado, né? O que são dados não estruturados? Eu estou falando de imagem, de geolocalização, text mining, né? Eu quero fazer uma exploração de texto para encontrar algumas correlações ali de uns bigram, trigram, quadrigram, enfim, dentro da análise para poder fazer, por exemplo, me fala qual que é a próxima palavra que eu utilizaria dentro do teclado do meu smartphone. Estou com o meu smartphone na mão, digitando ali algum e-mail ou alguma mensagem, e eu coloquei três palavras ali, ou duas palavras, e ele vai me sugerir, vai me recomendar qual seria uma palavra seguinte, baseado na minha experiência, né, baseado no que eu normalmente escrevo em conjunto daquelas palavras e quais palavras estão sendo usadas já no predecessor dessa palavra que está recomendando. Então isso é coisa que a gente pode utilizar em Big Data para fazer esse tipo de processo, utilizar recursos ou técnicas de machine learning para ajudar a fazer esse tipo de coisa, né? Então assim, você tem N possibilidades. E o Gartner estima que a gente está falando aí de 85% de dados não estruturados. Isso significa que a gente tem apenas 15% de dados conhecidos ou dados estruturados, que eu sei exatamente que tipo de informação eu estou buscando ali dentro daquele campo, né? Quando eu falo, né, de dado estruturado, imagina o seguinte: você tem ali uma telinha, que você tem um campo ali dentro, ou alguns campos, no qual você coloca ali o nome, o endereço, o e-mail e o telefone de uma pessoa, de um cliente que você está cadastrando dentro do seu sistema departamental ali para a empresa. Isso é dado estruturado. O dado de nome do seu cliente vai estar sempre ali no nome, o dado de telefone vai estar sempre no lugar do telefone, o dado de e-mail vai estar sempre no lugar do e-mail. Quando a gente pensa em fazer isso daí, exatamente a mesma coisa, para dado não estruturado, eu posso pegar, por exemplo, sei lá, algumas imagens. Eu quero pegar uma imagem e quero procurar nessa imagem. Estou pegando uma foto aqui de uma palestra que eu fui e quero tirar. Eu tirei uma foto lá e eu quero verificar quantas pessoas usam óculos, quantas pessoas não usam óculos naquela foto. A primeira coisa que eu preciso fazer é ensinar a máquina o que é um óculos. Porque a máquina não sabe o que é um óculos. Ela precisa identificar, precisa saber o que é um óculos. Então a gente usa algumas técnicas, inclusive técnicas de machine learning, por exemplo, com redes neurais ou técnicas com deep learning, onde eu vou explicar para ele, eu vou ensinar a máquina o que é um óculos. E a partir daí, aquela imagem que eu subi, eu não sei exatamente onde que estaria o óculos. O óculos pode estar no rosto de uma pessoa, o óculos pode estar preso ah, na gola de uma pessoa, porque a pessoa tirou o óculos ali e não está usando na hora, o óculos pode estar em cima da mesa. Eu posso ter esse óculos em vários lugares. E a máquina precisa interpretar isso daí. E como isso não tem uma estrutura real ou uma estrutura lógica no qual ele deve seguir, ele tem que analisar aquilo ali não é uma informação estruturada, é um dado não estruturado. E pode ser que aconteça até alguns momentos onde a gente não tenha nenhum óculos na imagem. Então ele não sabe onde ele vai procurar. Então, essa informação de dado não estruturado ela é muito. É, ela remete a gente a muita complexidade. Né? Isso aqui é só uma imagem para ilustrar esse, esses 15,85, né? Essa taxa de proporção aí de dado estruturado para não estruturado. E a questão de outros lugares onde a gente pode ter a geração de informação para Big Data, informação de logs, informação de processamento, informação de um monte de coisa, a gente pode pensar nisso daí utilizando os wearables, né? Então,
Por exemplo, o Apple Watch poderia ser uma forma da gente olhar esse cara. Aquelas pulseiras, né, os Fitbits da vida, os Bands, coisas nesse sentido. Aqui tem o Fitbit que era só um pedômetro que você colocava no bolso ali, ele andava com você sem problema, né, ele ficava contando os passos. Tinha um outro que você colocava lá no tênis e, e o tênis contava, né, a quantidade de passos que você deu. Alguns deles tinham até localização com GPS. Você tinha N possibilidades para trabalhar com isso, né? Outra coisa que a gente pode utilizar para trabalhar com Big Data é começar a explorar informação que está pública na internet, né? Informação que a gente consegue pegar de alguma origem de dado aí diferente e começar a trabalhar. Aqui na tela tem algumas imagens que a gente pode pensar em falar sobre Big Data. Por exemplo, ali a primeira delas, né, a New York Stock, a casa de câmbio em Nova York, gera 1 terabyte de dados por dia. O, o Large Hadron Collider, que fica lá no CERN, né, em Genebra, eles geram 15 petabytes de dados por ano. Esses caras aqui do CERN liberaram 300 tera de informação faz algumas semanas e são informações públicas. A informação foi gerada lá em 2011 sobre colisão de partículas dentro aqui do Large Hadron Collider. E você pode pegar esses dados e começar a analisar, começar a estruturar. Tem um outro colega nosso lá da FIAP, que ele está fazendo o mestrado dele em astronomia, e o que ele está analisando é a questão do redshift, né? A questão da mudança para o vermelho da cor que vem do sinal, da onda, que vem da onda de rádio ou da onda de luz, que sai de um lugar e vem para o outro, para você conseguir medir distância, tudo. E a questão do redshift é quando ela começa a ir para o vermelho, né? Ela vai saindo do caminho de onda normal e vai indo para o vermelho. E esses caras aí do projeto do SDSS, que é esse projeto que ele trabalha, tem lá alguns petabytes de dados para você liberar, né, para você trabalhar. Se não me engano, ele está trabalhando com uma base de 4 petabytes. Tá? Então, são dados tão públicos. Se você quiser ajudar algum desses pesquisadores a trabalhar, depois você procura aí sdss.org e para começar a ajudar a minerar dados, começar a analisar algumas coisas de astronomia, caso você tenha interesse com isso. Né? Aqui embaixo a gente tem um outro link, uma outra imagem, né, do Internet Archive, onde Internet Archive tem ali já 2 petabytes de dados e cresce ali numa taxa de 20 tera por mês. E o Facebook aí com questão de 10 bilhões de fotos, gerando praticamente 1 petabyte de dado de informação dessas fotos. Aqui um outro lugar onde a gente pode encontrar informação para trabalhar com Big Data, né? Essa informação já está um pouquinho desatualizada, informação de 2007, a gente está falando aí de quase 10 anos de informação, mas imagina que essa informação fosse real, tá? O que isso aqui a gente tem aqui é posições locais, posições fixas, onde a gente tem dados, onde a gente conhece os IPs fixos de cada um desses lugares, ok? A gente vê uma certa concentração aqui na região sudeste e sul do país. A gente vê os Estados Unidos bombando, ali o leste europeu bombando, a parte lá na Índia também com bastante ponto conhecido. Ali no sudoeste da Oceania também, né? Aquela parte da Oceania, um pouco aqui para o sul da África também. Então assim, você tem alguns pontos onde os IPs são conhecidos. Os outros pontos, o que ele precisa fazer para tentar reconhecer o IP, caso você não queira utilizar, por exemplo, o GPS do seu smartphone, que aqui em 2007 não era um negócio tão convencional, né, tão prático de ter isso daí. Então acabava tendo que você tinha um problema com relação a isso, né? Você não sabia onde que ia buscar o dado, então você acabava tendo que utilizar aí recursos, por exemplo, do IP para saber onde que aquele IP qual que era o endereço daquele IP que você estava conectando, né? Quando você se conectasse no endereço aí de IP fixo, que era um IP conhecido. Outra coisa, né? A gente pode trabalhar com esse dado de processamento do meu ambiente em processamento real-time ou processamento em batch. O processamento real-time ele permite com que a gente consiga fazer análises em tempo real, e isso é muito bom para certos segmentos. Por exemplo, eu quero evitar uma fraude bancária
que está acontecendo em cima do meu caixa eletrônico. Eu não posso processar esse cara em batch. Se eu processar esse cara em batch, já deu tempo para o cara roubar meu caixa eletrônico e levar embora. Eu tenho que processar em tempo real. Já fazer uma análise de crédito, por exemplo, encontrar quais são os padrões de comportamento que eu tenho dos meus clientes e criar os clusters para isso daí. Eu não preciso criar todos os clusters, eu vou fazer todas essas análises em tempo real. Eu posso fazer isso em batch, eu faço só análise do perfil do solicitante, né, do meu cliente que está querendo receber um empréstimo ali, pegar um empréstimo com o banco. Esse cara sim eu faço uma análise em tempo real. Mas as outras coisas eu posso fazer isso ali totalmente em batch e não vai ter problema nenhum com relação a isso. Aqui eu tenho um comparativo que é bem legal, que mostra bem essa questão dos 3 Vs do Big Data, né? Aqui a gente tem a imagem de 2005 e 2013, quando a gente teve a troca dos papas, né? No 2005 aí, quando entrou aquele papa alemão, e agora em 2013 quando entrou o papa argentino. Em 2005 você vê que existia quase ninguém, né, com celular. Você vê aqui embaixo a gente tem essa pessoa onde está com uma setinha aqui. Deixa eu apontar para cá. Aqui a pessoa com uma seta aqui no meio, onde é a única pessoa que eu tô, pelo menos que eu tô conseguindo ver aqui na imagem, que possui um telefone e está tentando tirar uma foto aí na multidão. E, cara, pela qualidade do que a gente conhecia de imagem que tinha dessa época aí, esse telefone da pessoa ia ficar provavelmente com uma imagem totalmente pixelizada e não ia adiantar de muita coisa ela tentar tirar essa foto. Mas é a possibilidade que ela tem. Já em 2013, né, quando a gente olha para cá, a gente tem outra possibilidade. Todo mundo aqui tá com o smartphone para cima. Então não faz sentido muitas pessoas estarem ali, porque se ela tá tentando acompanhar só pelo smartphone, ela seria mais fácil, sei lá, às vezes ela tá na casa dela acompanhando numa TV grande do que na tela do smartphone que ela tá tirando a foto. Mas enfim, aí é questão de perfil de pessoas, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre essas duas imagens aqui e fazer o comparativo com a questão dos 3 Vs do Big Data, né? A gente tem os 3 Vs lá: volume, variedade e velocidade. O volume de informação está relacionado diretamente à quantidade de dado que é gerado a cada instante por qualquer meio, independente de qual seja o veículo que está gerando aquela informação. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é fazendo um vídeo. Esse vídeo está gerando informação. Alguém pode pegar esse vídeo e começar a trabalhar com ele, começar a analisar o que está sendo posto nesse vídeo de várias formas. Por exemplo, pode pegar só o áudio dele e trabalhar num virtualizador ou num sintetizador e faria o áudio transformar em texto e analisaria o texto de alguma forma. Ele poderia pegar a entonação da minha voz aqui dentro desse áudio e trabalhar com ele para alguma coisa. Poderia pegar padrões de comportamento do sinal da minha voz que está sendo emitido, isso só do áudio. Aí a gente pensa no vídeo. Quando a gente fala do vídeo, eu estou gerando esse vídeo aqui em HD, então ele está gerando aqui em 24 frames por segundo. O que significa isso? Ele está gerando, são 24 fotos a cada segundo que ele está gerando para poder pegar e criar o vídeo nessa qualidade que vocês estão vendo. Então, para ele conseguir fazer isso, para ele tentar analisar cada 1 segundo de vídeo que eu estou trabalhando aqui, ele está tentando analisar, na verdade, 24 imagens. Porque o vídeo é formado por 24 imagens, são os 24 frames que a gente tem, seriam 24 frames por segundo, na qualidade que a gente está pondo aqui o vídeo para vocês. Então, isso tudo aqui, só falando desse vídeo, são coisas que estão relacionadas aqui ao volume de informação. Se eu pego e põe lá no Twitter, vai começar a aula número 1 do minicurso de introdução a Big Data e Data Science, acompanhe lá. É mais uma origem de dados, é mais um dado sendo postado, é mais volume sendo gerado. Se alguém dá um retweet nisso, é mais volume. Se alguém pega e compartilha isso no Facebook, é mais volume. Então assim, o volume é muito grande, né? E é disso que a gente está falando. Isso que eu estou falando só de coisas relacionadas a esse nosso vídeo. Eu poderia ter uma outra infinidade de coisas para a gente trabalhar aqui. Mas vamos lá. Isso aí é questão do volume. A questão da variedade de informação, acho que a foto aqui de 2013 fala muito bem disso, né? Imagina
quantas origens de dados nós podemos ter aqui nessa imagem de 2013. Eu estou falando aqui de uma pessoa fazendo ali um tweet, uma pessoa mandando uma imagem no WhatsApp, uma pessoa mandando uma imagem para uma editora da revista dela ou do jornal que ela trabalha, uma outra pessoa publicando aquilo, sei lá, não sei se tinha Snapchat em 2013, mas sei lá, a pessoa está fazendo uma cobertura ali via Snapchat, ou fazendo o Periscope, tenho quase certeza que não existia, mas vamos supor que existisse uma outra pessoa fazendo uma cobertura pelo Periscope, uma outra está só fazendo uma gravação de vídeo ali e vai trazer depois para fazer uma edição. Então assim, a variedade é muito grande. Isso só aqui olhando a foto de 2013 da ascensão do Papa aqui, do Papa argentino, né? Então isso aqui pra gente também mostra como que funciona essa questão da variedade. E a velocidade que é gerada de informação é muito grande. Hoje em dia existem várias imagens aqui na internet que se você buscar você encontra, que fala assim, o que foi gerado nesse último 1 minuto? Aí ele mostra um monte de coisa, um infográfico mó bonito, um monte de coisa lá dentro, fala assim, nesse último minuto foi enviado aqui, sei lá, tantos milhões de e-mails foram enviados, tantas horas de vídeo para o YouTube, tantos tweets foram colocados, tantas fotos foram feitas upload para o Instagram, e começa a explicar essas coisinhas. Então, aqui nessa imagem para 2013 aqui também, a gente pode pensar nessa questão da velocidade, né, da informação gerada. Então, imagina que cada um dessas telas de device que a gente está vendo aqui, ela pode estar gerando informação. E cada uma delas ali, ela gera um volume, uma variedade e uma velocidade de informação. Então, antigamente, aqui em 2005, como a gente tinha só uma pessoa aqui tirando a foto com o telefone, a gente tinha que esperar vir uma atualização de algum meio de comunicação convencional, um meio de comunicação tradicional ali para a gente ler o que estava acontecendo, para a gente saber o que está acontecendo. Já que em 2013, pode ser que tivesse um primo seu lá ali na Praça de São Pedro, se não me engano, não lembro agora o nome, mas sei lá, o cara estava ali em Roma, ele catou a informação, te mandou na hora, falou assim, ô primo, olha que legal, eu estou aqui em Roma e está tendo aqui a eleição do Papa, saiu a fumacinha ali que o Papa foi eleito. Porra, imagina, é diferente, né? Então, isso é uma possibilidade também pra gente trabalhar, tá ok? Bom, com isso, eu encerro aqui, né, a aula de hoje, essa aula introdutória do que é essa questão de Big Data, né? Então, a gente encerra a aula daí. Eu estou escrevendo um livro junto com um amigo meu chamado Thiago Zavascki, e esse livro é um livro sobre análise preditiva com Azure Machine Learning e R, e vai ser publicado agora no final do ano, ele já está com uma boa parte dele escrita, mais 70% do livro já está escrito. Então, caso alguém queira comprar, pode acessar em www.livrosdonogari.com.br e ele vai ser entregue para vocês no dia do SQL Central em São Paulo, né? Um evento presencial gratuito que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Caso alguém queira adquirir o livro, vai receber ali no dia do evento. Caso não queira participar do evento ou não vai poder participar, a gente vai mandar por correio pelo processo convencional, tá ok? Lembrando que você pode enviar suas dúvidas por e-mail, aliás, suas dúvidas por esse formulário aí, né, no bit.ly/24cnv, E maiúsculo 8, e a gente vai tentar ler, a gente vai tentar responder todas as perguntas por e-mail e vai ler as perguntas aí de quem mandar pra gente via texto, aliás, a gente vai fazer leitura, né, via vídeo na última aula do treinamento, ok? Caso alguém queira solicitar o certificado de participação, desse treinamento aqui, você pode adquirir nesse endereço, né, no www.datascienceinstitute.com.br/certificado de participação, e ali você faz a aquisição desse certificado, tá ok? Bom, pessoal, obrigado, agradeço aí a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado, tá ok? Valeu, pessoal, obrigado, abraço, tchau, tchau.